Meus irmãos, saudações de graça e paz, saudações fraternais da parte de Cristo Jesus. Estamos retomando as aulas, tá? Estamos regressando de férias. Essa aula era para ter sido dada alguns dias atrás, porém houve um contratempo e eu agradeço os irmãos, os alunos pela compreensão e também a instituição teológica Gamaliel pela compreensão também, tá? Vamos retomar a aula hoje para a glória de Deus Pai. Eu tenho plena convicção que Deus tem uma palavra aos nossos corações. A aula de hoje, como sempre, está extraordinária e Deus irá tratar dos nossos corações dentro dessa aula. Para isso, iremos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu quero te louvar, ó Pai, porque o Senhor é Deus e acima de tudo e de todos está o Senhor. Toma, ó Pai, esta aula nas tuas mãos e o direcionamento dela nas tuas mãos, ó Pai. Que tudo que venha a ser feito para a honra e para a glória do teu santo nome. Dê-nos o direcionamento da aula através do teu Espírito Santo. O primeiro lugar aqui é teu, Espírito Santo. Então, tu tem a primazia desta aula, nos dando direcionamento, estando no controle de tudo. Nos revele, Pai, o teu Espírito por trás da letra, para que possamos ter a compreensão exata de tudo aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Que possamos aprender na teoria, mas também exercer na prática para a glorificação do teu nome. Porque a teoria, Senhor, é a palavra, mas a prática é o testemunho de vida. Em contrapartida, muitos não vão ouvir a palavra, mas vão ver o nosso testemunho e vão crer na tua palavra para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, antes de começarmos a aula, temos que pontuar uma coisa aqui que nós deixamos passar em 2020, porém em 2021 nós não deixaremos passar, tá? O que vamos pontuar aqui é que vencimento é todo dia 15. Todo dia 15 de cada mês é o vencimento da mensalidade. O vencimento não é 16, não é 17 e não é 18 e não é 19 nem 20. O vencimento é no dia 15. Receberei o pagamento da mensalidade dos alunos no dia 15. No dia 16 eu estou indo depositar. Até porque a gente trabalha e a gente depende também do valor para a gente poder quitar as nossas despesas e os nossos compromissos. 30% é nosso. Então eu não vou esperar aluno, eu vou depositar só no dia 17. Não vou esperar. Tá? Até porque eu tenho um cronograma, eu tenho aulas. Aí eu deixo para receber de um aluno no dia 17. Ao invés de eu ir no dia 16 para a lotérica enfrentar fila, eu vou no dia 17 e a aula que eu tinha que dar no dia 17 eu empurro para frente, aí fico horas na fila da lotérica, venho correndo e acaba enrolando meu meio de campo. Eu trabalho com cronograma, eu trabalho com as coisas, todas elas projetadas de antemão, planejadas de antemão, tá bom? Então, vencimento é dia 15. Se porventura eu for no dia 16 pagar e ter que voltar na lotérica para poder pagar, para poder destrancar a matrícula de aluno, eu vou cobrar a minha despesa para ir para a lotérica também, tá? E vou cobrar também o tempo que eu vou ficar na lotérica. Porque a gente entende que muitos alunos não gostam de enfrentar fila na lotérica. Porque o professor tem que enfrentar 2, 3 filas na lotérica, né? Porque o professor tem que ficar horas e horas na lotérica. Então eu não acho justo eu ir pagar a mensalidade, voltar, depois fui, enfrentei fila, voltei, tive despesa para ir, tive despesa para voltar, porque a minha esposa vai comigo porque a conta é dela, então tem que ser tirado da conta dela. A gente pega os nossos 30% e pega a parte da instituição teológica e deposita os 70%. Então, vamos lá. Eu fui, eu e ela enfrentamos fila, voltamos. Aí um aluno foi, depositou no dia 16. Aí eu tenho que ir lá de novo, voltar, enfrentar a mesma fila, então eu não acho justo. Tá bom? Ao mesmo tanto que a gente entende que você não gosta de enfrentar fila, vocês também têm que entender que o seu professor também não gosta de enfrentar fila. Enfrento sim, por necessidade, porque eu tenho que pagar o meu compromisso e também receber o meu salário. Em contrapartida, voltar lá mais de uma vez é injusto. Então não pode ser pesado por um lado só. Vai ter que ser pesado para os dois lados. Tá bom? Tanto o lado do professor
e do lado do aluno também que não pagou. Não coloco mais para ninguém, tá? Estou dizendo isso aqui, tá? Porque a instituição teológica tem ciência dos vídeos, das aulas, eles assistem também, eles avaliam também. Então, não coloco para mais ninguém, tá? Eu já tenho um compromisso de pagar o da minha esposa, não vou colocar para ninguém, tá? Ah, não teve no dia, pastor? Sinto muito, sua matrícula vai ser trancada. Ah, missionário, não teve no dia? Sinto muito, a sua matrícula será trancada. Obreiro, não teve no dia? Sinto muito, a sua matrícula será trancada. Se você quiser continuar fazendo, você vai destrancar, tá? Que está no valor agora de R$ 95, tá? Antes era R$ 80, vai destrancar a matrícula. Tá? Isso há 3 anos atrás, tá? Agora tá R$ 95, tá? Sem contar que você vai ter que pagar 95 para destrancar, mais a mensalidade que é R$ 100, né, que você não pagou, e mais a despesa do professor e da minha secretária que vai sacar o dinheiro para poder ir buscar, tá? E mais o dia da hora se eu perder, ainda mais que tem dia de aula, porque eu vou protelar a aula para mais tarde, porque tem aluno que não aceita, tem que colocar outro professor, como aconteceu na segunda-feira, que na mensalidade de Juiz de Paz fizeram transferência, só caiu na terça-feira, tive que colocar o professor para dar aula na segunda-feira no meu lugar e na quarta-feira pela manhã, tá? Então, tudo isso não vai cair mais na conta do professor. Já deu, tá? Agora vai cair na conta de quem não se programar no tocante a isso. Por quê? Se você tem um boleto para pagar, o boleto vence dia 15, você paga dia 20? Não. Não, né? Ah, mas quando seu imprevisto, paguei dia 20. Você paga o quê? Juros. Juros, né? Paga juros, né? Então, não é certo, né? E nem justo só pender pro meu lado, tá bom? Então, a gente não vai deixar mais passar no tocante a isso, tá? A gente deixou passar muito, foi relevando muito. Minha esposa fala que eu tenho um coração muito bonzinho, eu tenho mesmo, foi relevando. Só que o último contratempo que tivemos, para mim, foi o pico. Para mim, foi o ápice da questão, tá bom? Então, eu não estou sendo rude com ninguém, tá? Não estou sendo hostil, tá? Não estou tendo rusga com ninguém. Até porque, vou ser sincero, o aluno, né, que confiou no patrão, que teve esse contratempo, no juiz de paz, ele falou que vai arcar com a despesa, tá? Então, eu acho justo também, né? Porque ele confiou no patrão. Na quinta-feira, o patrão só foi fazer transferência na sexta-feira e o vencimento no sábado, só foi cair na terça-feira. Aí, moral da história, eu estava com a conta que não era minha, estava com a conta que era de terceiro, tive que pagar Uber para ir no sábado, na segunda e na terça-feira. Moral da história, eu tinha que estar voltando para casa na segunda-feira para dar aula. Perdi minhas aulas de segunda, perdi as passagens compradas com antecedência de segunda-feira, não pude viajar também na terça, só pude viajar na quarta e cheguei aqui quase 11 horas da manhã, então a aula da manhã eu perdi toda, tá? Então, daqui para frente vai ser assim, tá? Então espero que você se programe no tocante a isso, tá bom? Ah, pastor, eu recebo dia 15 cai na quinta-feira. Pastor, eu recebi sexta-feira agora, passada. Como nós vamos entrar na outra semana e o vencimento cai na quinta, eu posso pagar na sexta-feira, dia 16? Não. Já guarda o dinheiro que você recebeu na sexta-feira passada para você pagar na quinta-feira, tá? Ou então paga com antecedência, tá? Faço igual, me perdoa a indiscrição de colocar nome, faço igual o João Batista. Sandra. João Batista, ele faz transferência, mas faz transferência entre o dia 5 e o dia 7. Mais tardar dia 9 está fazendo transferência, tá? O Rodrigo faz transferência no dia 12 ou no dia 13. Pro dia 15 o dinheiro já está na conta, tá bom? Sandra, paga antecipado também. Então faço igual esses alunos, tá? Tô com o dinheiro aqui, tá? No dia, não sei se vou conseguir segurar até o dia, pode acontecer imprevisto, já paga antecipado, tá bom? Eu tenho certeza absoluta que esse curso, ele tem mudado vidas, tá? Tem mudado o ministério. Vocês têm recebido base de doutorado, base de bacharel, num avançado em teologia. Então, de certa forma, tem ajudado você, tá bom? E o que acontece? Geralmente, a gente
no decorrer do tempo a gente deixa se relaxar. Então nós não podemos deixar que isso aconteça com a gente. Tá bom? Desde já Deus abençoe a todos e vamos para a aula. Esqueci de alguma coisa ou só isso mesmo? Só isso mesmo? Tá? Uma observação aqui. Uma observação. Nós paramos na página 276. Tá bom? 4. Livre de si mesmo. Agradecer os alunos que nos prestigiaram com presentes, com lembrancinhas. Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Tá bom? Vocês são indubitavelmente fenomenológicos. Tá bom? Vamos lá. Nós estamos ainda tratando ainda da igreja de Gálatas, tá? Em parte final da igreja de Gálatas, tá bom? Livre de si mesmo. Esta é a parte mais difícil. Refiro-me a sermos libertos de nossas próprias limitações, nossas próprias fraquezas, nossos conceitos errados, nossa natureza pecaminosa, nossos hábitos pecaminosos e etc. Ou seja, o nosso maior inimigo hoje somos nós mesmos. Por quê? Porque Cristo nos liberta das algemas do mal. Portanto, Paulo vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Ele se manifestou para isso, para desfazer. Ok. Ele desfez? Sim. Agora surge uma outra guerra. Que guerra é essa? Guerra contra nós mesmos. Guerra contra os nossos hábitos. Guerra contra os nossos conceitos errados. Guerra contra a nossa natureza pecaminosa. Guerra contra os nossos hábitos pecaminosos. Então, eu sempre costumo dizer que o maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem é ele mesmo. É si próprio. Às vezes, nós somos fervorosos no que tange a oração. Porém, somos vencidos pela língua. Porque não aguentamos ver uma coisinha assim e já colocamos uma coisa enorme. Às vezes, nós somos vencidos pelo nosso olhar, por aquilo que escutamos. Então, a proposta aqui para Gálatas é libertar de si mesmo. E é uma batalha diária, é uma batalha cotidiana. Você acorda já lutando contra você mesmo. Porque tem coisas que a sua carne quer fazer, que o seu hábito quer fazer, que a sua natureza quer fazer. Em contrapartida, o teu espírito vai militar, vai lutar contra a tua carne, para você não fazer não fazer aquilo que a sua carne quer. Ok? Vamos lá. Apostila. A experiência nos tem mostrado que isso ocorre em duas etapas. Uma imediata e outra gradativa. Muitas mudanças que precisam ocorrer em nós vão depender do conhecimento que adquirimos da palavra de Deus. Observou a nota aqui do autor? Muitas mudanças, claro, isso é fato, vão acontecer em nossa vida quando nós adquirirmos conhecimento da palavra de Deus. E essa cambada aí que não quer estudar? E essa turma aí que não gosta de estudar? Diz que teologia do diabo. Diz que a letra mata. É uma mente minúscula. É uma cabeça de camarão que pensa assim. Porque se leu com Deus, não está falando da palavra. Está falando da lei, tá? Que foi escrita em pedra, que Deus deu a Moisés. Essa letra, o destino dela é morte, porque a letra mata. Porque aquele que pecar, essa alma morrerá. É isso que a lei diz. Então, a graça veio por conta disso, tá?
Então, o autor faz questão de dizer que algumas mudanças acontecem imediatamente. Outras, elas vão acontecer gradativamente. Tá? Então, nós temos que ter sensibilidade no tocante a isso. Tem pessoas que vão entrar na igreja, algumas coisas vão mudar assim nelas. Outras, porém, vão ser mudadas gradativamente. Tá? E uma observação aqui muito importante. Não é o pastor que muda a ovelha. Não é a pastora que muda a ovelha. Não é o líder que muda a ovelha. Não é o líder do departamento que muda a igreja, que muda o jovem, o seu liderado. Isso é obra da pessoa do Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tem líderes que querem mudar na marra, na força, no grito, no bater de mesa. Mas não é assim. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Alguém pode alegar que quando aceitamos a Cristo, tá, gente? Essa expressão aqui é antiga, tá? É uma expressão que particularmente nós teólogos não usamos mais, tá? Porque não fomos nós que aceitamos Ele. Foi Ele que nos aceitou. Que a Bíblia diz que Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. João vai dizer que não foste vós que me escolheste, Jesus dizendo, mas eu que escolhi a vós. Paulo vai dizer à igreja de Éfeso que nós fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo. Então esse termo de aceitar a Jesus não existe. Tá? Quem quer aceitar Jesus? Ah, eu. Então vem cá. Senhor, escreva o nome dele no livro da vida. Aí apagou, aí saiu da igreja, tem que apagar o nome do livro da vida. Isso não existe. Tá? Isso não existe, tá? Por que isso não existe? Porque o que existe é confessar Jesus como Salvador. Você se confessa Ele como Salvador. E o seu nome já está escrito no livro da vida. Porque é o cartório celestial. Tá? Paulo vai dizer que nós temos uma pátria, não terrena, mas celeste. Somos cidadãos do céu. Tá? Prossigamos aqui. Somos plenamente transformados imediatamente. Mas se assim fosse, já seríamos perfeitos. Não precisaríamos conhecer a Bíblia, nem crescer espiritualmente. Paulo exortou os cristãos romanos dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu só recebo uma transformação quando algo é renovado na minha mente. E o que é que renova a minha mente? A palavra. A palavra renova a minha mente e eu apresento transformação de vida. A palavra transforma a minha mente, aliás, a palavra renova a minha mente e eu apresento transformação de vida. Só que hoje temos uma dificuldade em ouvir a palavra de Deus. A gente consegue ouvir 2 horas de louvor, mas a gente não consegue mais ouvir meia hora de palavra. Como vamos ter uma vida transformada? Como? Se nada renovou na nossa mente. O que renova a mente é a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Tá? Porque a palavra entra, atinge o nosso tímpano é remetido ao nosso córtex, o nosso córtex vai para o hipocampo, que é a nossa mente. E automaticamente a gente vai apresentar uma transformação de vida. Essa turma que não ouve palavra, que não estuda a palavra, que não conhece a palavra, não apresenta transformação de vida. A maioria dos escândalos que nós ouvimos por aí são pessoas que não
ouvem a palavra, que não têm renovação de mente, por isso não apresentam transformação de vidas. Bom, chegamos na epístola aos Efésios. Vai ler Romanos, não? Vamos ler. É porque o texto já disse aqui já a parte final, mas vamos ler. Obrigado, tá? Vamos ler ele todo. Romanos 12, 2. Vamos ler, eu quero apresentar uma nota desse texto aqui, muito importante. Para você ver como é que muda do original para a nossa tradução. Tá? Portanto, eu falei para uma pastora esses dias e falo para a classe. Você que almeja liderança, você que ama a palavra de Deus, procura fazer um hebraico. Procura fazer um curso de grego. Tá? Porque nós temos a Bíblia traduzida no nosso idioma. Mas no original dela, para o nosso dialeto, a gente perde muita coisa. Muita coisa. Aí depois a gente quer engolir algumas coisas aqui que no original não quer dizer nada disso. Tá? Então, não estou dizendo que a palavra traduzida está errada não, tá, gente? Mas o hebraico tem 70 caminhos. Tá? Principalmente nesse texto aqui. Olha o que vai dizer no grego, ó. E não vos conformeis com este mundo. Sabe o que está no grego? Não seja o molde deste mundo. Olha a diferença de conformar para molde. Então é uma diferença muito grande. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, transformar pela renovação do vosso entendimento. Entendimento aonde? Na palavra. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que não está experimentando a boa, nem a agradável, nem a perfeita vontade de Deus, porque não deixou se renovar pelo entendimento da palavra para ter uma transformação de vida. Tá? Mas o que Paulo está dizendo aqui para a igreja que está em Roma é: não seja um molde do mundo. Essa palavra, não vos conformeis. Os conformeis ali é molde. Ser modelado pelo mundo. Tá? Não deixe o mundo te manipular, te fazer você de um molde do mundo dentro da igreja. Porque a igreja não pode ser igual ao mundo. Tá? A igreja está no mundo, tá? Mas o mundo não pode estar na igreja. Tá? É como a arca no dilúvio. A arca está no dilúvio, mas por ter betume por dentro e por fora, o dilúvio não está na arca. Então, nós não podemos ser o molde, nem ser modulados pelo mundo. Tá bom? Vamos lá. Epístola aos Efésios. Epístola é carta, tá, gente? A carta aos Efésios é uma carta apostolar, aberta, mas diverge no vocabulário e nos estilos das cartas de Paulo. Em relação ao estilo, o que chama a atenção são os usos frequentes do genitivo e períodos muito longos. Vamos lá em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14. É um período. Mas isso só vale para a primeira parte da carta. Vamos ler Efésios capítulo de número 1, do versículo 3 ao versículo de número 14. Acharam aí? Diz assim, ó.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Gente, observe isso aqui. Isso aqui é um plano de Deus, de escolha, de eleição, de salvação, de antemão. Porque é antes da fundação do mundo. Porque o homem se perdeu no Éden. Desde lá para cá, o homem se afastou de Deus. Mas através de Cristo, Jesus, Deus fez congregar-se todas as coisas de volta. Como esse texto que nós lemos aqui. De tornar a congregar. Congregar é trazer, gente. Estar juntos. Estar perto. Todas as coisas da dispensação, da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. O termo predestinar é traçar um destino em antemão. É você não nascer, mas já ter algo traçado para você. Já ter uma rota para você. Já ter um destino feito para você. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos, para louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo, e quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Paulo está dizendo, nós fomos despertados, mas vocês também, depois que ouviram a palavra, foram despertados também para a salvação e receber o selo, do Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Esse texto é muito tremendo. Esse texto ele é muito tremendo, mas ele está qualificado na primeira parte da epístola aos Efésios. Tá? Vamos prosseguir a leitura aqui na apostila. Escrita na prisão, capítulo 3, versículo 1, tá? Vamos ler já. Capítulo 4, versículo 1. Logo depois de Colossenses, em torno de 58 e 60 depois de Cristo. Muitos consideram Efésios a carta mais comovente do apóstolo Paulo.
na qual ele retrata a sua visão de uma igreja constituída de cristãos judeus e cristãos gentios. A forma com que o autor toma a posição dos assuntos da carta está intimamente relacionada com a questão da autoria. Vamos ler capítulo 3, versículo 1. Depois capítulo 4, versículo 1. Poeira do giz. Eu apaguei o quadro, se for, não respira essa poeira não, o quadro anterior. Mas enfim, vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Esses dois textos aqui são tremendos. Mas o quarto, ele é, de uma certa forma, de uma potência muito grande. Porque ele faz questão de dizer aos irmãos em Éfeso, os que são vocacionados, que andem de acordo com a sua vocação. Tá? Andeis de acordo com a vocação que você foi chamado. Tá? Isso aqui é muito forte. Tá? Mas vamos lá. Prossigamos aqui. Desconsiderando o cabeçalho e o final da carta, Efésios está dividido em duas partes. A primeira parte é um prólogo expandido que trata da intercessão e gratidão do apóstolo. Está no capítulo 1, versículo 3, que nós já lemos, ao capítulo 3, versículo 21. Versículo 21 nós vamos ler já já. A segunda parte trata de exortações e orientações para a vida e o discipulado cristão. Está no capítulo 4, versículo 1, que nós já lemos, e após vamos ler o capítulo 6, versículo 20. A parte mais teológica presente em outras cartas é omitida aqui. Vamos ler o capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3 de Éfeso. Você pode até deixar sua Bíblia aberta em Éfeso. Tá? A esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Capítulo 6, versículo de número 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Pega isso aqui. A palavra embaixador é representante. Ele está dizendo, eu sou representante de Cristo. Eu represento Cristo, ainda que em cadeias, mas eu represento Cristo aqui dentro. Aonde você estiver, você é representante de Cristo, tá? Seja no trabalho, seja na sua vida secular, na sua vida social, no seu cotidiano, você é um embaixador de Cristo. Você é um representante de Cristo. Então, haja como tal, se comporte-se como tal, se pronuncie como tal, haja como tal, tome atitudes como tal, ok? Exerça sua liderança como um tal. Como um tal o quê? Como um tal representante.
embaixador de Cristo Jesus. Contexto. Quando Paulo chegou a Éfeso, sua viagem missionária, lá já existiam discípulos de Jesus, que teve seu início com Apolo, instruído por Áquila e Priscila. Vamos ler esse texto aqui já já. Paulo lhe mostrou o caminho da fé, batizou-os e lhes transmitiu, por meio da imposição de mãos, o Espírito Santo. Em Éfeso, ele anunciou o Evangelho por 3 meses na sinagoga. Quando lá surgiram conflitos, Paulo se separou da sinagoga e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Vamos ler Atos 18. Atos 18, do versículo 24 ao 28. Vamos lá, escrito está. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Você está observando o que Lucas está dizendo dele? Está observando? Que Lucas está dizendo que ele é um cara eloquente, né? E poderoso nas Escrituras, alguém que conhece as Escrituras. Tá? Então alguém que está testemunhando acerca de Apolo. Prossigamos aqui. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Olha que cara estudado. A ponto, Priscila e Áquila, eles vão auxiliar o apóstolo Paulo mais à frente, tá? São um casal que vão auxiliar Paulo mais à frente. Só que eles ouviram a forma que Apolo descorria as Escrituras, que levaram ele para Acaia. Levaram ele para um lugar determinado, aonde ele convencia os judeus que Jesus, que havia morrido, era o Cristo. Eu estou falando de alguém que está convencendo as Escrituras, que na época não tinha capítulos, que na época não tinha versículos, não tinha essa divisão, sabe, que nós temos hoje? Sabe, não tinha. Ele está convencendo os judeus
dentro dos pergaminhos, das escrituras, da história veterotestamentária, no Antigo Testamento. Ele está pegando a história dos profetas e mostrando que Jesus, que padeceu, era o Cristo. Ele está pegando os salmos e está mostrando que o que padeceu era o Cristo. Ele está pegando os salmos e mostrando que o que foi traído também tinha a profecia acerca dele da traição nos salmos. Então era um cara letrado. Era um cara que dominava a escritura. E estava pregando com ousadia. Todos que querem exercer um ministério de ousadia e pregar dominando a escritura, têm que estudar. Senão, você vai falar besteira. Tá? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né, que possivelmente ela vai estudar com a gente, né, que aprendeu muitas coisas erradas, né, e agora a gente temos que tentar mostrar pela palavra o que é certo, tá bom? E se Deus quiser, isso será feito para a glória de Deus Pai. Vamos lá, apostila. Muitas pessoas deixaram o seu passado de religiosidade e ocultismo, vivendo como discípulos de Cristo. Os ourives que faziam seus negócios com o culto de Artemis, sentindo-se prejudicados, incitaram o povo a um protesto. Depois disso, Paulo preferiu deixar a cidade e ir para a Macedônia. A carta não faz menção alguma à atividade do apóstolo em Éfeso, nenhuma observação sobre a história comum, lembrança do que lá ensinou, ou mesmo saudações pessoais. Fundação da igreja. A fundação da igreja em Éfeso aconteceu por ocasião da sua primeira visita em sua segunda viagem missionária. Tá? Isso está em Atos 18, versículo 19. Atos capítulo 18, versículo de número 19. Atos capítulo de número 18, versículo de número 19. Está escrito assim: e chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Apostila. Esse termo que disputar, tá, gente, é basicamente um debate. Tá? Que um defendia uma coisa, outro defendia outra, e Paulo defendendo a Cristo. Então, esse debate aí sempre surgiu. Eu, particularmente, eu não gosto de debate. Já me chamaram para debate, que já vi pessoas quase saindo no tapa. Tá? E debates que se mulher poderia ser pastora, entre outras coisas mais. Nós temos que separar os abismos culturais, né, gente? Nós somos de uma cultura, os judeus são de uma cultura, nós somos de outra. O que é para ele nacional, para nós não é. O que é universal é para todos, enfim. Tá? Então, eu particularmente não gosto de debate. Tá? Mas nessa época, aqui havia muitos debates. Portanto, o texto que nós lemos anterior, que Apolo convencia os judeus, provando que Jesus era o Cristo nas Escrituras, era um debate. Tá? Ele está provando dentro de um debate. Tá? Ele está provando com base bíblica que Cristo era o que morrera e o que ressuscitara. E que muitos não davam credibilidade no ministério terreno dele porque achavam que Cristo iria sentar no trono de Davi, iria livrar ele do domínio de Roma. Só que Jesus não veio para esse sentido físico, mas sim no sentido espiritual. Ok? Prossigamos aqui na apostila. Ele permaneceu em Éfeso por mais de 2 anos.
Éfeso passou a ser centro dos trabalhos missionários de Paulo. Naquele período, toda a Ásia Menor foi evangelizada. Vamos ler já Atos 19:10. Alguns acreditam que nessa ocasião foram fundadas as 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, tá? Nessa ocasião aqui, tá? Que Paulo ficou por mais de 2 anos lá. Ele evangelizou, gente, toda a Ásia Menor. Hoje, atual Turquia, tá? Mas ele evangelizou todo aquele lugar onde as igrejas foram abertas. Então, acreditam os teólogos e os eruditos, os estudiosos da palavra, que dentro da historicidade, as 7 igrejas do Apocalipse foram fundadas nessa época, ainda que épocas um pouco diferentes, mas foram fundadas nesse período. A saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá bom? Vamos ler aqui Atos, capítulo de número 19, versículo de número 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, todos que habitavam na Ásia, ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Tá? Então, por conta da diáspora, né, que foi a dispersação dos judeus, havia os judeus espalhados por todos os lugares, tá? Por todos os lugares. Então, mesmo assim, dentro da diáspora, eles espalhados por diversas localidades, diversas províncias, diversos países, nas convocações anuais, eles ainda vão para Jerusalém, eles ainda vão para Tel Aviv, nas convocações anuais, que é a convocação solene, que é uma ordenança do próprio Deus. Prossigamos aqui a leitura na apostila. Muitos se convertiam a Deus através das mensagens dos apóstolos. Muitos se convertiam a Deus através das mensagens do apóstolo. Mas sua permanência ali não durou muito tempo. As perseguições começaram a incomodá-lo. Isso aqui eu acho interessante, gente. Deixa eu só pontuar isso aqui. Paulo fica... A gente sabe que o contexto é um contexto de muita perseguição, sabe? Né? Mas, particularmente, eu tenho conversado com muita gente. E esses dias de meio atrás eu dei orientação para uma que me solicitou. Eu não gosto muito não de atender pessoas de outro rebanho, né? Mas a gente são procurados basicamente quase todos os dias. E a pessoa falou assim: pastor, eu estou me sentindo tratado indiferente na igreja. Estou sendo perseguido dentro da igreja. Uma coisa eu disse para ela que perseguição, levante, vão ter em todas as igrejas. Não existe igreja perfeita. Só que ela foi uma coisa que chamou a atenção. O semblante de muitos mudaram para mim. Aí Deus me levou na palavra que Jacó só saiu do domínio de Labão quando o tratamento de Labão e quando o semblante de Labão já não era mais o mesmo. Então li esse texto para ela. Quando Jacó percebeu que o semblante de Labão, que o tratamento de Labão já não era mais o mesmo, Jacó teve o discernimento e a percepção que era a hora de partir. Vamos prosseguir aqui. Os líderes do templo da deusa Diana, muitos se irritaram, pois, conforme o povo ia se convertendo a Deus, o comércio das imagens da deusa enfraquecia. Irados, os fabricantes de ídolos provocaram grande confusão, induzindo as autoridades a condenar o apóstolo
publicamente por pregar uma doutrina que estaria prejudicando o comércio da cidade. O turismo e o comércio estavam estabelecidos sobre a idolatria. Tá? Foi isso aqui que eu falei no Submersão, tá, gente? A cidade tinha mais ídolos do que população. Tá? Em Atos 15, tá? Que estavam na discussão acerca da circuncisão e eles estavam sendo comissionados para uma missão, que a missão era no lugar onde tinha idolatria, Éfeso, a saber. E o apóstolo Paulo, né, estava nessa cidade, em Éfeso, né, pregando, e os comissionados foram orientados a fugir da carne sufocada aos ídolos e do sangue e da fornicação. Porque era uma cidade que havia uma festa para Afrodite, deusa da sexualidade, da luxúria, onde a orgia era iminente, o sexo explícito era iminente, tá? Não quer dizer que na graça estava proibindo comer o sangue, tá? Porque o contexto está dizendo da carne sufocada aos ídolos dessa cidade e do sangue. Porque a carne é um sacrifício de animal que é morto. Todo animal que é morto espera o quê? Sangue. Então eles tinham que fugir da carne, do sangue e da fornicação e das bandejas que viriam. Tá bom? Porque senão o texto estaria em contradição, porque logo no início, no capítulo 15, versículo 5, eles estavam discutindo acerca da circuncisão. Os judeus são circuncidados e os gentios não são. Então Pedro diz assim, peraí rapaz, vocês estão querendo nos obrigar eles a um jugo que nem nossos pais suportaram, ou seja, nossos pais judeus suportaram, porque nós estamos querendo exigir isso deles. Então estavam abolindo a circuncisão, tá? Porque Paulo diz que a circuncisão está na alma. Tá ok? Então vamos lá. Isso está em Atos, capítulo 19, versículo 21 ao 40, vamos ler, tá? E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, tá? Primeiro vamos ler 1 Coríntios 15, 32. 1 Coríntios 15, 32. Depois a gente lê Atos 19, do 21 ao 40, tá? Bem provável que Atos 19, do 21 ao 40, vamos ler no próximo vídeo, tá? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número